e fez a reportagem. A reportagem apurou que o Jair Bolsonaro estava em Brasília, tinha registrado a presença em 2 votações, uma cerca de 14 horas, outra cerca de 20 horas, tinha feito vídeos dentro e fora do gabinete e que, portanto, não poderia estar no Rio de Janeiro às 17 horas, que foi quando o Elcio Queiroz entrou no condomínio. Então, a reportagem, nesse ponto, ela desmentiu aquele ponto do depoimento desse porteiro que diz que identificou a voz como sendo do seu Jair. Não é nem que o porteiro tenha dito que falou... fundamental. Não, né? Sim. Então, e a reportagem desmentiu corretamente. Mostrando não pode ter sido Jair Bolsonaro. O porteiro disse que identificou a voz como sendo dele, mas a voz não pode ter sido dele porque ele estava em Brasília. Só isso, questão factual. Neste momento, tem que começar a investigar porque o porteiro mentiu. O porteiro passa a ser o protagonista. A investigação está cuidando disso. Porteiro anônimo. Não, deixa eu conseguir. Claro. Porque assim você rebate tudo. Claro. Não, Assim, uma fonte absolutamente próxima há rumores de que essa fonte é uma fonte que costuma mentir sistematicamente e estranhamente fica sempre ao lado do presidente. É uma figura que eu acompanho há 40 anos. E vai surgir esse nome é o de um conhecido vigarista. Como o porteiro omitiu o nome, eu tenho o direito de omitir, por enquanto, o nome desse assessor que procurou a sucursal de Brasília e contou que viria uma bomba, né? O caso tinha sido levado ao STF para que se decidisse se a investigação poderia ou não prosseguir. O caso foi levado ao STF porque houve a citação do nome do presidente. Se era uma citação mentirosa, é mais do que normal que os envolvidos na investigação levem esse problema ao STF. Olha, claro, o cara mentiu, ou não bate com a verdade, e aparece o nome do Jair Bolsonaro. Bom, aí ele vem. Eu estranhei, diz o Alicante, porque uma fonte tão próxima ao presidente nos contava algo que era prejudicial ao presidente. Dias depois, a mesma fonte perguntava: a matéria não vai sair? Aqui pergunta é coisa de pauta. Isso aqui eu queria que o Ali me contasse. Por que o cara fez isso? Eu não quero perguntas, quero respostas. Mas ele disse que começou a tomar cuidados redobrados, porque se o caso realmente tinha ido parar no Supremo, palavras dele, tornava tudo mais importante, pois o conturbado caso Marielle poderia ser paralisado. Por quê? Paralisado porque o Supremo não funciona, porque haveria algum tipo de obstrução? Não entendi esse trecho. Na terça-feira, 29 de outubro, a Editoria Rio confirmou sem chance de erro que, de fato, o MP estadual consultar o STF. Pergunto outra vez, qual é o problema? Tinha que consultar. De posse todos esses fatos, aí vem ouvir o advogado. Aí ele lembra que o advogado desmentiu o porteiro e, confirmando que nós já sabíamos, diz que o presidente estava em Brasília no dia do crime. Era madrugada na Arábia Saudita e em nenhum momento o advogado ofereceu entrevista com o presidente. E para quê? Por que o presidente tinha que falar? Ele tinha que pedir a entrevista e dizer que recusou. Não é advogado que oferece a entrevista. Agora ele diz o seguinte: está claro que a soma das verdades resultava numa mentira. O senhor Jair não estava em casa, portanto não poderia atender. Mas insiste o Alicâmio, tudo nela era verdadeiro. O livro da portaria, a existência dos depoimentos do porteiro, a impossibilidade de Bolsonaro ter atendido o interfone porque estava em Brasília e, mais importante, a possibilidade do STF paralisar as investigações de um caso tão rumoroso. Mais motivos para que você continue investigando. Aí vem. Quem, de posse de informações tão relevantes, não publica uma reportagem com todas as cautelas devidas, não faz jornalismo profissional. Então eu nunca fiz, porque eu não deixaria sair uma matéria com tantas perguntas. Agora ele exige uma perícia longa e demorada nos arquivos, depois de contar que se baseou numa página e num dia determinado, 14 de março de 2018,
A perícia de um dia de telefonema ou de uma página de depoimento eu faço em meia hora. Não preciso de mais que isso. Ou alguns minutos. Hoje sabemos que o advogado do presidente, no momento que nos concedeu a entrevista, sabia da existência do áudio que mostrava que o telefonema fora dado não à casa do presidente, mas à casa 65 de Rony Lessa. Caiu no engodo. O advogado, que faz isso com frequência, esse advogado do presidente Bolsonaro, que a Globo entrevistou, enganou. A Globo divulgou depois o que já sabia. Agora, o próprio Alicâmbio disse que a Globo também sabia. Tá. Nós pegamos, no último sábado, o próprio presidente Bolsonaro disse à imprensa, nós pegamos, antes que fosse adulterado ou tentasse adulterar, toda a memória da secretária eletrônica é guardada há mais de um ano. Não precisa toda, basta a do dia. Agora eu digo por quê. O que a Globo não apurou e que mostra que há ligações, sim, próximas entre a família do Rony Lessa e do Bolsonaro, estou divulgando isso agora, é que por algum tempo, um bom tempo, o filho mais novo do Bolsonaro, Renan, namorou a filha do Rony Lessa. Então você pode pegar em um ano 300 telefonemas de uma casa para outra. Não é um complô para matar a Marielle, é uma conversa entre namorados. Essa informação eu passo de graça para a TV Globo. Os filhos namoraram das duas famílias. Então há ligações. Se acharem que as ligações são criminosas, publiquem. Bom, por que os principais interessados em esclarecer os fatos, sabendo com detalhes da existência do áudio, sonegaram essa informação para que o Globo se precipitasse? Só isso. Aí vem uma reclamação dizendo que talvez quisesse desacreditar com mais elementos o porteiro do condomínio. Aí põe, diante de uma estratégia assim, que estratégia? A dos investigados, problema do jornal, da TV. Investiga, se conseguir apurar, publica. Se é enganada, e lamenta e apura um pouco mais. Aí vem, é certo que em 37 anos de profissão, nunca imaginei que o jornalismo que pratico fosse usado de forma tão esquisita. Mas sou daqueles que se empolgam diante de aprendizados. Fique empolgado, Alicâmbio. Você foi enganado por alguém que não tinha o menor interesse em ajudar o jornal, que é hostil ao presidente. Simples assim. Isso é do beabá da política. E aí não adianta falar que o Globo honra a sua tradição de prestigiar seus jornalistas. Não foi assim no caso William Vac, que eu não vou retomar aqui. E se queixa de que num procedimento que durou somente 2 horas, houve a perícia e tal. Repito, poderia durar 15 minutos. Então, dito isso, eu afirmo que o que a Globo botou no ar foi uma pauta e não uma reportagem. É isso aí. Muito bem, a minha posição é de que havia notícias dignas de publicação. Eu estou aqui falando a respeito de jornalismo. Para mim, depende os nomes envolvidos. Podia ser um vereador, podia ser um jornal impresso, podia ser uma revista, mas a reportagem teve acesso ao registro de entrada de visitantes que colocava o suspeito de dirigir o carro do assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes como visitante da Casa 58. Apurou que, de acordo com o Registro Geral de Imóveis, o RGI, a Casa 58 pertence a Jair Bolsonaro. Esse porteiro, ouvido pelos investigadores, disse que identificou a voz como sendo a do seu Jair. Ele confirmou isso nos 2 depoimentos e o Jair Bolsonaro marcou presença lá em Brasília, o que também foi informado para a reportagem, que, portanto, desmentiu essa citação da voz como sendo a do seu Jair. Em razão dos registros a que teve acesso à reportagem e do depoimento do porteiro, que existiu e foi, de fato, como a reportagem disse, representantes do Ministério Público foram ao Supremo Tribunal Federal, falaram diretamente com Dias Toffoli no dia 17 de outubro, então consultaram o Dias Toffoli para saber se poderiam continuar investigando o caso, já que o nome de um político com foro privilegiado foi citado na investigação. Isso
não é assim, o Augusto perguntou qual é o problema de fazer isso. A reportagem não coloca isso como um problema, nem faz um complô, nem faz uma acusação, porque muitas vezes nesse debate, Augusto Nunes, eu vejo o tratamento da reportagem que está ali reportando os fatos que apareceram numa investigação, mesmo que dentro do depoimento noticiado haja alegação falsa, como mostra a própria reportagem. Então, muitas vezes eu vejo o tratamento da reportagem como se fosse uma acusação criminal. Mas isso, muitas vezes, é uma impressão que se tem, ou uma exploração política que se faz da reportagem. A reportagem está lá narrando, olha, o registro de entrada coloca o suspeito como tendo alegado que foi para a casa 58, que é a casa do Jair Bolsonaro e tal. Representantes do Ministério Público foram até o Dias Toffoli. Isso é notícia. Quando a gente sabe que representantes de um Ministério Público que estão investigando um caso de assassinato, como da vereadora Marielle Franco e Anderson Gomes, um caso que chocou o país, foram fazer uma consulta ao Supremo Tribunal Federal, isso é notícia. Não há problema nenhum num veículo de comunicação divulgar essa notícia de que foi consultado. É só essa analogia para encerrar. Claro, mas o debate é saudável. Augusto. Exposição. Por exemplo, você dirige um jornal no interior, do interior aqui de São Paulo. Esse assunto, essa notícia é uma notícia que merece ser merece ou não ser publicada. Assim, você tem duas informações. Vizinho diz que PM matou a mulher, morreu uma mulher. Aí vem essa informação. Vizinho diz em depoimento que PM matou a mulher. Aí vem a outra informação. PM comprovadamente estava a serviço em Maceió. Você publica? Bom, primeiro a comparação é descabida, Augusto Nunes, porque o porteiro não disse que o Jair Bolsonaro matou a Marielle Franco, nem o Anderson Gomes. O porteiro disse simplesmente que o Elcio Queiroz, ao entrar no condomínio, alegou que iria para a casa do Jair Bolsonaro, para a qual não foi. E ainda reportou que o Jair Bolsonaro estava em Brasília. Então são situações bem diferentes que exigem cautelas diferentes. O que acontece é que a citação do Jair Bolsonaro, naquele caso específico, pode levar a uma decisão, obriga, na verdade, a levar uma decisão do Supremo, tanto que os representantes do Ministério Público foram lá consultar o Supremo, que pode mudar uma investigação criminal de um caso que chocou o país. E fora isso, tem os registros daquilo que aparece no inquérito. Você pode publicar ao mesmo tempo duas notícias. Uma, o porteiro falou com o presidente. A outra, o porteiro não pôde falar com o presidente. Como é que você pode dar duas notícias juntas? Então, há mais começando nuances. Pela mentirosa? Não, porque assim a coisa está sendo colocada de uma maneira maniqueísta. Houve o depoimento do porteiro, o porteiro disse isso, ele disse que identificou a voz como sendo a do seu Jair. A princípio, pelas notícias, não disse sequer que era o Jair Bolsonaro e se identificou como tal, mas que ele identificou a voz Jair como da sendo... casa... Com esse nome só pode ser um, né? Não, então, mas assim, por hipótese lógica, e eu não estou dizendo que houve essa chamada, eu estou dizendo simplesmente o porteiro, o fato, como foi relatado, né? Dentro do relato pode haver incongruências, pode haver coisas erradas. O porteiro relatou que fez chamada para a casa do Jair Bolsonaro e que identificou a voz como sendo a do seu Jair. Então, o Jair Bolsonaro, como mostrou a reportagem, estava lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. Pode ser que o porteiro, para os investigadores, então aí precisa olhar com o olhar dos investigadores, pode ser que o porteiro tenha falado com outra pessoa da casa naquele momento, pode ser que ele tenha se confundido, isso tudo é hipótese que cabe à investigação. Agora, a citação do presidente faz com que o caso possa mudar de patamar e houve um movimento nesse sentido. Então, isso foi noticiado. A reportagem não faz qualquer acusação criminal contra o presidente, nem o porteiro, nem o Elcio Queiroz, de acordo com o relato do porteiro. O nome aparece ali e causa uma série de dúvidas para a investigação. E a reportagem noticiou esses dados... a existência. A gente não está aqui para publicar dúvida, Felipe. A gente está aqui para resolvê-las. Mas a reportagem, Augusto Nunes, olha só, isso é um caso de comoção nacional
Esse que é o ponto. Claro, e aí você solta acompanhado, o balão de ensaio. É um caso que é acompanhado desde o momento em que o crime foi cometido, que ele foi descoberto. Então, diariamente, você tem o acompanhamento da imprensa. Houve notícias, houve dados que estavam presentes na investigação. A imprensa noticiou, até porque houve o risco de mudança de jurisdição da investigação. No dia seguinte sai mais informações, vai ser noticiado de novo como foi. A reportagem foi, se não me engano, numa quarta-feira, na quinta teve outra reportagem, na sexta outra reportagem e na segunda outra reportagem. Então o caso está sendo acompanhado pela imprensa desde o seu começo. Não começou a ser acompanhado no dia que houve o acesso a esse depoimento. Então essa é a minha questão. Minha questão não tem nada a ver com o Globo, com o Jair Bolsonaro. Minha questão tem a ver com o que é notícia. Houve o acesso a elementos presentes que não foram contestados sequer pelo presidente da República. O presidente deu lá o seu disparo de xingamentos aos jornalistas da emissora, mas ele reconheceu, tanto que está falando a existência do depoimento e que o porteiro de fato disse aquilo. Ele está contestando o porteiro. O que eu acho é que, ao se tratar uma reportagem como uma acusação criminal, fica se esperando dela trazer a solução, a sentença condenatória depois de analisar todos os casos. Toda reportagem tem de responder as perguntas que ela própria faz. Mas a reportagem... Não tem esse negócio de publicar todo dia, que o leitor fica bêbado. Aí você já está confundindo o que é a carta do diretor de jornalismo, que está narrando como a história se deu, com a reportagem, o texto da reportagem que está disponível e os ouvintes e espectadores podem acessá-lo. José Maria Trindade. Eu me posicionei muito bem sobre isso. Eu acho que a matéria forçou a barra, e isso acontece no jornalismo. Trouxe todos os dados na primeira matéria. Eu colocaria diferente, por exemplo, um título assim: porteiro tenta implicar o presidente Jair Bolsonaro no caso. O porteiro em falso testemunho. Só lembrando que não é uma matéria escrita, né? Ela foi escrita também, mas a reportagem foi dita. Não, exatamente, porque o Zé Maria está falando em título. Mas é a mesma coisa. Sim, o título manchete. A frase da escalada, como eles chamam. Mas é notícia, sim, eu publicaria, sim. Não, exatamente, esse é o ponto, Zé Maria. Essa informação, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Mas eu estou justamente falando, Zé, da hierarquização da notícia. Então você está admitindo que é notícia? Não, que é notícia sim, o porteiro é mentiroso. Agora, como a notícia é incompleta, ele tem que ser investigado. Tá, mas porque... Então, a matéria teve acesso a uma série de informações, mas ela não tem acesso, ela não está à frente das investigações que não estão concluídas ainda. Então, a investigação está sendo acompanhada. Então espere, porque mas a investigação está sendo todo tipo de ilações, suposições. Felipe, mas aí você é a favor da notícia ou contra a notícia? Não, eu sou a favor da notícia verdadeira. Da notícia hierarquizada. Só para o público entender qual é a sua posição. Cada um aqui coloca a sua. Mas eu dei o exemplo, eu disse que eu publicaria isso com essa manchete que o Zé citou. Disse, porteiro, testemunho falso de porteiro tenta implicar o presidente do caso Marielle. Eu disse isso. O que vocês estão discutindo aí é exatamente a hierarquia, a importância da notícia e sobre a estrutura do lead, né? A resposta das 5 perguntas: quem, como, onde, por quê. Nesse caso aí, o mais importante é quem, que é o presidente Jair Bolsonaro. Fosse outro qualquer lá, ninguém publicaria uma notícia assim de um depoimento que a gente vê que é falso. Mas como envolve o presidente da República, publicaria sim uma matéria importante, mas tem que trazer já de cara de que se trata de um depoimento falso. E vou te dizer, essa foi a minha posição lá atrás e continua sendo. Acho que o Sistema Globo fez bem em defender seus profissionais, assim que o Ali Câmara não tinha absolutamente nenhuma outra opção a não ser fazer esse texto interno defendendo os profissionais ou mandasse todos embora. E mais do que isso, no dia seguinte o Sistema Globo saiu com editorial, o nome do editorial Lugar de Cada Um, onde defende, inclusive, muito mais amplamente, defendendo todos os jornalistas, se arvora no defensor de todos os jornalistas, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro, de uma forma reincidente, ataca jornalistas, ataca todos os dias os jornalistas, enfim. Aí já se trata de um editorial do Grupo Globo e não apenas uma carta interna. E a notícia começa a voltar ao normal exatamente agora no que eu vou dizer.
A polícia está investigando o porteiro por perjúrio, ou seja, um depoimento falso, né? Isso é perjúrio, isso é um tipo de crime, isso é um crime. E não se pode mentir quando é testemunha. Quando você está sendo acusado, a justiça dá o direito de mentir, porque a Constituição diz que ninguém será obrigado a criar provas contra ele mesmo. Mas quando se é testemunha, quando você vai prestar um depoimento, você é obrigado a dizer a verdade. E é evidente que o porteiro não disse a verdade. Então agora a coisa vai para o lugar comum, de que o porteiro será investigado por um outro crime, que é o crime de perjúrio, ou seja, falso depoimento, quer dizer, a notícia e a vida entrando no normal. O que me assusta é que essa investigação no Rio de Janeiro já não tenha chegado a essa conclusão muito antes e investigado o porteiro e saber o que aconteceu, se foi um engano, se foi um erro, se houve outra visita ou o que aconteceu. Afinal, isso seria a primeira providência de quem ouviu um depoimento desse, é cruzar. Isso a gente faz no jornalismo, a gente cruza informações, a gente cruza entrevistas. Se existe uma reunião mesmo que secreta, 3 estiveram lá, se você conversa com 2 e os 2 dão versões parecidas, o terceiro pode até negar, mas você já tem ali um fundo de verdade. E é assim também que acontece a investigação. Não sei por que esse porteiro ainda não foi investigado antes. Muito bem, a gente está concordando aqui de que há notícia a ser dada. Peraí. Não, então me diga, por favor. Há uma notícia claro, falsa. Eu não quero saber. Publico notícia falsa. Peraí, tem uma diferença entre notícia falsa e notícia verdadeira sobre um depoimento com alegação falsa. A notícia o porteiro mentiu. É isso. Mas olha, há um inquérito aberto para descobrir se o porteiro mentiu. Ou seja, essa conclusão nesse momento, em termos de investigação... Quem disse era a Globo. Não, ela não disse isso. Disse. Não é verdade. Não, como diz a aqui reportagem original... vou provar para você que é verdade. Não, a reportagem original não diz que o porteiro mentiu. A reportagem original diz que... Eu tenho ela aqui na minha frente. Tá aqui, vamos ver. A gente confronta. Ela não afirma que o porteiro mentiu, ela diz que o Jair Bolsonaro estava em Brasília. Exatamente por isso, ela não disse que a investigação está sendo aberta. Não condiz com a verdade. Exatamente, naquele ponto central que era o diálogo com o presidente. Mas tá havendo uma investigação para ver se... Só estou querendo deixar claro isso, é factual. Está havendo uma investigação para ver se o porteiro mentiu deliberadamente. Não tem problema nenhum. Se ele mentiu, tem que descobrir por que mentiu, tem que ser processado, tem que ser preso. Está levantando falso testemunho. É isso aí, ninguém aqui está querendo incriminar o Jair Bolsonaro. E o que eu estou dizendo é que ninguém, nem os envolvidos na investigação, nem a reportagem, incriminaram, incriminou o Jair Bolsonaro. Defesa, não, eu estou falando de jornalismo. Exatamente, é disso exatamente que eu estou falando, Augusto Nunes. Então, só para registrar, a reportagem mostrou, o programa teve acesso ao material, o porteiro disse que o Elcio Queiroz, ao entrar no condomínio, disse que ia para casa do Jair Bolsonaro, mas os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Bolsonaro estava em Brasília no dia. Isso é o começo da reportagem. E lá na frente tem mais 3 parágrafos para dizer que o Jair Bolsonaro estava em Brasília com todos os detalhes. O Jornal Nacional apurou que a guarita do condomínio tem equipamentos que gravam... não, essa aqui é outra parte, peraí. A parte de Brasília. O Jornal Nacional pesquisou os registros da Câmara e encontrou uma contradição no depoimento do porteiro. Jair Bolsonaro estava em Brasília nesse dia, como mostram os registros de presença em 2 votações no plenário, às 14 horas e às 20h30. Portanto, ele não poderia estar no Rio. Ainda traduz, assim, didaticamente. Estava em Brasília, portanto, não poderia estar no Rio. Completar. No mesmo dia... o porteiro mentiu. Augusto, olha só. O que eu estou querendo diferenciar para você é a mentira do equívoco. Eu não tenho problema nenhum em admitir que o porteiro mentiu se a investigação concluir isso. Existe uma investigação que está sendo aberta para apurar se o porteiro mentiu. A promotora do caso, aqui não estou falando
a minha declaração, nem a minha opinião, nem juízo de valor. A promotora, no caso, disse inicialmente na coletiva, quando foi questionado, o porteiro mentiu, e logo em seguida, ao ser confrontada com outras hipóteses, ela disse que ia haver uma investigação para ver se ele mentiu, se ele se equivocou, ou ainda tinha um outro termo, daqui a pouco eu posso achar. Então é só essa distinção que eu estou fazendo. A alegação, Augusto Nunes, de que a voz era do seu Jair, essa é falsa. E se for a questão é que existe uma diferença entre equívoco e mentira. E se for confirmado que ele mentiu, o que vai fazer com o sujeito que ouviu a primeira reportagem e viajou? Como é que faz? Como é que você volta atrás? O jornalismo deu a notícia do depoimento e vai dar a notícia de que houve uma conclusão na investigação, que está em andamento, de que o porteiro mentiu. Só que o depoimento estava lá e foi dado da maneira como foi noticiado. Deixa eu só terminar aqui o relato a respeito dos 3 parágrafos que frisam que o Jair Bolsonaro estava em Brasília, só para dar um comentário final a respeito disso. Mas isso aí só pega no mesmo dia, postou vídeos nas redes sociais do lado de fora e dentro do gabinete em Brasília. Então, falou isso tudo, né? Das 2 sessões, não podia estar no Rio, e postou vídeo nas redes sociais do lado de fora e de dentro do gabinete em Brasília. O que eu acho é que há um pavor talvez exacerbado de ferir suscetibilidades do presidente da República. Eu não tenho pavor nenhum, eu acho que não pode mentir. Não, mas é que não é... Há uma diferença, Augusto Nunes, entre o que é relatado pelo porteiro e o que é noticiado pela reportagem. Eu estou falando aqui em termos jornalísticos. A reportagem está dizendo que o porteiro disse e está desmentindo aquele ponto da alegação. E quando ela desmente, O ponto é tudo. Então, mas é o que eu estou dizendo para você. Esse ponto é desmentido na introdução, esse ponto é desmentido em mais 1, 2, 3, 4 frases no meio da reportagem, com a apuração devida. Presenças em 2 sessões, vídeos dentro e fora do gabinete. Então é isso, eu acho que cada um teve aqui um mosaico aqui de comentários, de análises, de informações sobre o caso, e pode tirar as suas conclusões, as suas opiniões a respeito de cada ponto de debate, porque um ponto é reportagem, outro ponto é investigação, outro ponto é a perícia, outro ponto é o STF. Então são vários pontos aqui que a gente tenta organizar num embate que eu espero que seja produtivo para os nossos ouvintes. Eu também espero. Eu quero só dizer o seguinte: eu já coordenei ou monitorei, eu fiz pessoalmente mais de 7.000 capas de revista ou jornal. Eu afirmo que esta capa é um equívoco jornalístico que há de ser reconhecido um dia pela própria Globo.